A melhor maneira de integração com APIs REST pelo seu front-end, eu diria que não. Dentro do ambiente de programação, pessoal, não existe a melhor maneira. Existem boas práticas. O que seriam essas boas práticas? É quando você desenvolve um código, quando você desenvolve uma estrutura de diretório que a maioria dos desenvolvedores entendem o que você fez. Se você faz algo que só você entende, seria esta mesmo a melhor maneira? Esse código não fica atrelado a você? Então, entendam. Isso que eu vou passar para você é uma boa forma de desenvolver integrações com APIs REST. Não é a melhor maneira. Talvez o seu time coda de uma forma, então você precisa seguir esse padrão para que todos consigam dar manutenção no seu código. Beleza? Opa, parou. Se você não tem conhecimento prévio sobre requisições HTTP a APIs REST, se você não sabe como testar isso, como utilizar a ferramenta Insomnia, como utilizar a ferramenta Postman, é necessário que você aprenda a fazer isso primeiro e depois volte neste vídeo aqui. Pois o principal intuito do vídeo é ensinar como montar uma estrutura no front-end para fazer uma integração com APIs REST. Mas se você não sabe nada de API REST, é necessário você entender primeiro sobre isso e depois a gente continua. Beleza? Então, vamos iniciar aqui. Vamos mostrar aqui primeiramente o site. Eu desenvolvi um site, pessoal, somente com a requisição super simples. Então, esse site ele tem validação. Posso colocar meu nome aqui. E-mail manuel@gmail.com. Eu posso colocar uma senha. 1, 2, 3, 4. E eu entro aqui, ele não está validando nada, ele só está fazendo isso aqui para mim poder mostrar para vocês como a gente vai fazer essa integração com a API, beleza? Então, vamos iniciar falando sobre o que não fazer, pessoal. Uma prática muito ruim dentro do desenvolvimento de código e integração com APIs é fazer validações e deixar essa responsabilidade totalmente por conta da requisição com o Axios. Então, se você tem um site e você deixa todas as validações por conta do Axios, todas essas validações vão gerar tempo de aguardo, porque você precisa aguardar que o Axios retorne uma resposta para você poder seguir com o seu código. Então, sempre faça validações que deem para fazer no site primeiro. Você vai validar os formulários pertinente a campo vazio, e-mail válido, antes mesmo de fazer a requisição. Depois que está tudo validado, aí sim você faz as requisições. O que eu utilizei para fazer isso aqui no meu site, pessoal, foi o YUP, certo? Juntamente com o React Hook Form. Então o YUP vai ser responsável por validar tudo dentro do meu site e somente quando essas validações forem aceitas que ele vai chamar esse arrow function aqui do onSubmit. Segunda coisa que vocês nunca devem fazer, pessoal, chamar a requisição dessa forma aqui dentro das suas pages. Por quê? Se você tem essa repetição de código, se você não cria uma instância, se você não cria um interceptor para o seu Axios, se você não divide isso dentro de um diretório responsável somente por cuidar dessas requisições, toda vez que tiver alteração num URL, tiver alteração num corpo a ser enviado, tiver alteração em alguma resposta, você vai ter que alterar isso em todos os pontos onde você fez requisição dentro do seu código. Eu já vi pessoas que envolvem requisições dentro de pages, dentro de components, e para dar manutenção nisso, pessoal, é muito demorado, isso é muito cansativo, vai gerar um desgaste em vocês. Então, quanto mais centralizado seu código for, melhor é de dar manutenção. Então, não façam isso aqui, pessoal, não façam requisições direto dentro das pages. Agora que sabemos o que não fazer, é interessante que a gente saiba o principal do vídeo, que é o que fazer de fato. Então vamos voltar aqui no código. O primeiro passo, pessoal, é a instalação do Axios, das dependências do Axios no seu site. Então aqui eu vou colocar yarn add Axios.
Você que prefere o gerenciador de pacotes NPM, que é o que já vem instalado por padrão quando você instala o Node, você pode usar o npm install Axios. Eu prefiro o Yarn, então por isso que eu vou executar ele. Então, pessoal, instalação finalizada. O segundo passo é criar um diretório chamado shared, que quer dizer compartilhar. E aqui dentro vamos colocar trechos de código que a gente vai compartilhar com várias telas da nossa aplicação. Então aqui eu vou criar uma nova pasta que será chamada de services, que são todos os serviços de comunicação com a nossa API. Então esse vai ser o diretório mais importante para a nossa integração. E vamos criar um novo arquivo aqui, que é o terceiro passo, que é a configuração do nosso Axios. Então aqui vamos criar um axios config.ts. Aqui dentro desse arquivo, vamos importar o nosso Axios, import Axios from Axios. Perfeito. E agora vamos criar uma nova instância do Axios. Então a gente vai criar uma variável aqui, const instance. E essa variável vai receber o axios.create para criar uma nova instância. O que é essa nova instância, pessoal? Aqui a gente vai criar trechos de códigos que se repetem em todas as requisições. Então, se você abrir o Insomnia, ou seja lá a ferramenta que você usa para teste, você vai ver que parte dessa URL vai ser a mesma em todas as requisições. Então, sempre vão ter a mesma parte da URL. Sabendo disso, a gente já pode colocar isso dentro da nossa instância e não vamos precisar definir mais parte dessa URL na nossa requisição. Então, aqui a gente pode falar que a base URL dele se dá por essa aqui. Beleza. Tendo a base URL já definida, vamos ver outras coisas que se repetem em todas as nossas requisições. Aqui já vemos que os headers se repetem também, que são os cabeçalhos. Então, ele aceita JSON como resposta da nossa requisição. E o tipo de conteúdo que essa requisição espera receber é um JSON também. Então, podemos replicar isso aqui lá dentro dos cabeçalhos. Então, a gente pode definir um cabeçalho aqui, que são os que se repetem basicamente todas as nossas requisições. Então, a gente pode utilizar um content type application JSON e podemos definir aqui um accept application JSON também. Vamos salvar isso. E agora, o que a gente vai fazer é exportar essa instância nossa. Não vamos trabalhar com o Axios diretamente mais dentro das nossas pages, nem dentro dos nossos services aqui. A gente só vai trabalhar com a instância do Axios que a gente modificou. Porque se você chamar o Axios nos outros locais dessa forma que a gente chama aqui, ele vai ignorar essa instância que a gente acabou de criar. Então, a gente vai fazer um export the full instância. Beleza, vamos ver o que ele está falando aqui do base URL. Tá, o URL aqui é tudo maiúsculo. Beleza. Corrigido. Então, com essa instância criada, pessoal, a gente já tem aqui o início da configuração do nosso Axios. Porém, a gente pode fazer mais duas coisas que é muito interessante, que eu vou deixar aqui previamente pronto para a gente implementar trechos de código aqui depois. A gente pode criar aqui, partindo da instância, tá, pessoal? Partindo da nossa instância que a gente criou aqui, vamos criar um interceptor que vai interceptar as nossas requisições. Se a gente cria um interceptor na request, pessoal, a gente está falando que queremos que esse interceptor seja chamado sempre que a gente enviar
algo para nossa API. Então isso aqui, antes de enviar, sempre vai passar por aqui primeiro. Então a gente vai fazer um use, a gente vai criar um async function aqui, porque vamos precisar criar funções de await aqui dentro. Talvez posteriormente, tá, pessoal? E aqui a gente vai instanciar o parâmetro config, pessoal, que é as configurações da nossa instância. E aqui, o que a gente pode fazer aqui dentro? Ele sempre vai entrar dentro dessa função aqui, sempre que a gente fazer uma requisição. Então, antes da requisição ser efetuada, ele vai entrar aqui dentro. Aqui é interessante colocar o que, pessoal? Parâmetros de autenticação, por exemplo. Se você precisa passar um token nas requisições que necessitam do token após autenticado, você pode salvar esse token no seu storage, certo? Pode verificar se existe um token aqui e se existir, você sempre vai passar o parâmetro de token nas requisições. Então, isso seria basicamente isso aqui. Vamos colocar uma constante e vamos definir que isToken é igual a false, beleza? Então, se isToken é igual a false, ele não vai entrar nessa condicional aqui. Vai verificar o token. Se um dia esse token for verdadeiro, a gente vai fazer um config.headers, certo? E ele vai fazer o seguinte: se houver um headers, eu quero que ele pega o cabeçalho de authorization, que é beer mais o token, que vai ser armazenado dentro do nosso isToken. Isso aqui já é a base para a gente fazer um interceptor e para interceptar todas as requisições à nossa aplicação. Outra coisa que é interessante fazer: como tratar resposta ou erros quando a nossa API retornar alguma coisa. Então aqui a gente pode criar um interceptor também para response. Instance.interceptor. E a gente vai tratar todas as respostas que a API devolve para nós. A gente vai fazer um interceptor na response use. A gente pode fazer um async aqui também, se caso a gente for utilizar alguma função de await aqui fora. Beleza? Quer dizer, aqui dentro dessa função. E aqui a gente vai pegar, ao invés de uma configuração, a gente vai pegar uma response. Então, sempre que a API, sempre que a gente usar essa instância para fazer uma requisição e ela retornar uma resposta, ela vai passar dentro dessa função aqui. Então, isso aqui está interceptando tudo. É um intermediador. Então, tudo que for passar para a requisição, eu quero que passe aqui primeiro. Tudo que a requisição vai me devolver, eu quero que passe por aqui primeiro. Entendeu? Aqui a gente pode colocar um CLO para a gente ver o console da response do que vai ser retornado. Response no interceptors. Perfeito, pessoal. Aqui a gente pode dar um return no response também. E a gente pode tratar da forma que nós quisermos. O que retornar nessa resposta aqui, o que a gente colocar dentro desse return, é o padrão de resposta que vai ser retornado em todas as requisições. Perfeito. Tendo em vista que a gente já tem o nosso Axios configurado, depois a gente vai modificar mais ainda isso aqui, vamos entender como que funciona o sistema de services. Primeira coisa que você tem que fazer é que services pode ser chamado em mais de um local. Então você pode chamar vários arquivos que estiverem dentro de service, dentro de outro componente ou de outra página. Então você sempre vai criar um index, importando tudo e exportando tudo. Então index.ts. Por enquanto a gente não tem nada dentro de service, só o nosso Axios config que vai ser utilizado dentro do próprio diretório. Então a gente não precisa dar um export nele. Então a gente vai deixar aqui só um export vazio. Beleza? E agora sim começa a brincadeira ficar legal.
Dentro de services, a gente vai criar os diretórios de acordo com o que está aqui no Insomnia. Então aqui a gente tem 3 diretórios. Tem o diretório de veículo, temos o diretório de employers, temos o diretório de autenticação. O que é interessante? Dentro de cada diretório desse, há vários métodos. A gente vai criar da mesma forma lá dentro do nosso arquivo de services. Então, se eu fosse fazer todas as requisições lá no meu front-end, eu poderia separar já a estrutura de diretórios lá dentro de services dessa forma. Mas eu vou utilizar só de autenticação, porque eu só quero mostrar isso para vocês. Então, vamos criar uma nova pasta aqui. Vamos chamar ela de Auth. E aqui dentro, vamos ter o nosso arquivo index.ts. E a gente vai ter o nosso arquivo também. Novo arquivo interfaces.ts. Já explico o porquê desses arquivos. Então aqui em index.ts, o que nós vamos fazer? Vamos criar primeiramente um const que vai receber todos os métodos que existem dentro de autenticação. Então o que acontece? Se vocês aqui dentro do Insomnia de vocês ou dentro do Postman de vocês, onde você utilizar para fazer os testes de requisição, vocês tiverem mais de um método de autenticação, login, logout, você vai colocar esses métodos aqui dentro de Auth. E como que você vai chamar esses métodos? Primeiro deixa eu dar um export default em Auth. Beleza. E agora aqui dentro de index já vamos colocar ele aqui também. Então deixa eu dar um import auth from. Então dei um form aqui from ponto barra auth. E ele já encarrega de achar o nosso index. Beleza. E agora aqui dentro, pessoal, o que nós vamos fazer? Aqui é um arrow function. A gente vai criar os métodos que está dentro desse diretório. Como é só um, eu vou fazer só um async function, que ele vai ser uma requisição que vai precisar guardar um retorno, e vamos criar um método de login. Beleza. Aqui dentro dessa arrow function, a gente já pode colocar um retorno. Ela vai retornar, se tiver mais de uma função, um objeto de funções, né? E ela vai retornar um login. A gente sabe que todo login espera receber um corpo, porque ele é do tipo post. Certamente ele vai receber um corpo na requisição dele e ele vai retornar uma resposta baseada nesse corpo. Então a gente pode colocar aqui no login, ele recebe um corpo e esse corpo vai ter um tipo, por isso do diretório de interface. Então vamos dar um export interface. Opa, não. Esse de interface, perdão pessoal, esse de interface é para falar quais que são as funções e o que elas retornam. Esse de interface a gente ainda não vai fazer nada aqui dentro. Vou mostrar para vocês posteriormente. As interfaces que a gente vai criar sobre o que retorna, o que recebe essas funções aqui, vai ser interfaces globais. Por quê, pessoal? Porque elas poderão ser utilizadas em mais de um local. Então aqui a gente pode criar interfaces. Perfeito, dentro de shard, e aqui um novo arquivo. Dentro de interfaces, a gente pode criar um index para importar tudo isso. Importar e exportar tudo de uma vez só, para facilitar para a gente lá na frente. E aqui dentro de interfaces, vamos criar um auth interfaces. E aqui a gente cria .ts. E a gente vai dar um export interface. Todo nome de interface começa com um I maiúsculo para a gente poder diferenciar o que é uma interface de uma variável ou uma função. Então, export interface é iBodyAuth. E aqui a gente vai ver o que
o corpo da autenticação espera receber? Um e-mail e um password. A gente pode colocar aqui e-mail sendo uma string para tipar e o password sendo uma string também. Perfeito. E agora a gente vai fazer um export aqui. Type. Export type. Beleza, que a gente está exportando uma interface. E aqui a gente pode fazer um import. iBodyAuth. Ou a gente pode fazer aqui dentro, direto também. Export type iBodyAuth. From ponto barra. E o nome do nosso arquivo. Interfaces de autenticação. Perfeito. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui o nosso iBodyAuth recebe esse tipo de entrada. É um objeto que contém e-mail e password. Perfeito, perfeito, perfeito. E o que vai retornar dentro desse iBodyAuth? Bora colocar aqui só para teste. Return. Deixa eu ver aqui o que deu. Ah, decidi importar. Perdão, pessoal. iBodyAuth. Beleza. Interfaces. Ou de bola, ponto barra interfaces. Beleza. E agora a gente vai retornar aqui um login. Não, vamos fazer de fato a requisição. Sem teste mesmo. Vamos colocar aqui a importação do nosso da nossa instância do Axios. A gente vem aqui e vamos colocar um return. Quando se usa return direto assim, pessoal, não precisa de await, tá? Então, instance ponto. Vamos lá. Vamos importar essa instância aqui primeiro. Instance do Axios config. Beleza? Instance ponto. Qual que é o verbo de requisição aqui do Insomnia? É o verbo do tipo post. Perfeito. Instance.post. Beleza. Como a gente já definiu parte da URL aqui, dentro do nossa instância, lá a gente vai definir só o restante dela. Aqui a gente pode passar um barra login. O corpo da requisição, de fato, é o que vem por parâmetro body. Perfeito. E é isso. O header da requisição já está definido. E aqui a gente já tem um método de login. E agora o que fazer? Lá dentro de Pages, a gente vai chamar esse método de login aqui, pessoal. E não o Axios em si fazendo da forma errada. Então aqui a gente já exportou o auth. Então, dentro de Pages, a gente vai fazer o seguinte. Aqui dentro de Index, a gente vai fazer o quê? Vai dar um const. Antes de tudo, envolvendo um try catch. Para analisar casos de erro, casos de sucesso. Então, CLO. Escrever error aqui. Para analisar o que retorna dentro do nosso erro. E aqui a gente vai chamar await, que é para aguardar até que a requisição termine. E agora a gente vai chamar o nosso método de autenticação. Vou escrever auth aqui, dar um Ctrl barra para ver se ela acha. Não encontrou. Apagar esse Axios aqui, que a gente não está usando. E agora vamos importá-lo aqui. Então vamos fazer um import auth from para ponto barra para a gente sair o nível do diretório, ponto barra de novo para a gente sair outro nível. E agora sim a gente entra em showered
E a gente entra em Services. Perfeito, pessoal. Já temos aqui a nossa autenticação. E agora vamos chamar ela aqui. Então, await auth. Vamos passar um parâmetro, que no caso é o nosso body, que essa requisição está esperando receber, que é um body contendo e-mail e contendo um password, ambos do tipo string. E aqui, se der tudo certo, deixa eu criar uma variável const hasLogin. Se der tudo certo, imprima para mim a resposta do login. hasLogin. Perfeito, pessoal. Essa indiscutivelmente é uma estrutura muito boa, mas ainda vamos melhorar ela mais ainda. Então vamos rodar a nossa aplicação aqui. Deixa eu dar um clear no console. Deixa eu ver o que deu aqui. Beleza, pessoal. Então aqui a gente precisa tipar o que esse const auth nosso vai retornar. Então ele vai retornar um export interface e a gente vai falar o que nosso serviço de autenticação recebe. Um export interface. Vou colocar aqui na frente. IAuth. E o que esse serviço de autenticação vai esperar receber? Ele tem um login, certo, pessoal? E esse login ele espera receber um parâmetro e ele retorna promise, precisa ser aguardada, e essa promise vai ter alguma coisa para ela. Então eu vou criar aqui primeiro o que ele recebe. O que o login vai receber, pessoal? O login vai receber o que a gente criou aqui no iBodyAuth. Então, a gente pode vir aqui, colocar que o login vai receber um e-mail e um password e que ambos são do tipo iBodyAuth, tá? E o que a gente vai colocar que esse login retorna? Ele vai retornar exatamente o que especifica aqui no retorno do nosso Insomnia. Então, quando a gente faz a requisição de login, ele pode retornar uma message, um token, um total vehicles, tá? O que vamos fazer aqui? Vamos copiar aqui. Vamos no nosso navegador. Vamos colocar aqui um convert JSON to type. Beleza. To interface online. Vou apagar tudo aqui e vou gerar. Beleza. Vou deixar o link desse site aqui com vocês na descrição. Ele vai facilitar para a gente a conversão do objeto retornado para tipo, para objetos muito grandes, viu, pessoal? Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Vamos criar na nossa interface aqui. Export interface iLogin response. Então, o que esse login responde para a gente? Então, primeira coisa, o login ele vai responder com isso aqui. Beleza. Aqui é um message, um token. Message, um token e um usuário do tipo user. Beleza. Belezinha, usuário. O usuário ele tem um name, um e-mail, um CPF, um salário,
uma build e um array de veículos. E o array de veículos, de fato, é esse aqui. Então, é isso aqui que o login responde para a gente. Então, a gente vai pegar, vamos exportar. Como a gente não vai usar isso aqui ainda em outro local, somente dentro desse iLogin Response, a gente vai exportar somente o iLogin Response. Beleza. Agora a gente vai exportar ele aqui dentro de interfaces, que ele vai retornar uma promise, que ele vai aguardar até que iLogin seja retornado. Agora vamos importar isso. Beleza. E agora a gente pode importar aqui dentro do mesmo objeto. Perfeito. E agora a gente pode falar esse recurso de autenticação aqui, esse IAuth, é o que ele retorna. Segundo, IAuth vai ser de ponto barra. Então é isso aqui que ele retorna. A gente está falando que essa função nossa retorna um login. E o nosso login recebe isso aqui como parâmetro e retorna isso aqui para o nosso método. Ah, pessoal, ficou faltando colocar aqui o que nossa função vai retornar. Ela vai retornar uma promise com o nosso iLogin response. Perfeito. E agora aqui, pessoal, corrigindo o jeito que eu chamei, a gente vai falar que login é um parâmetro de auth, de autenticação. Então aqui o que a gente vai fazer praticamente, fazer um const, a gente vai desestruturar o login de dentro da função de autenticação. Então, auth é uma função, a gente chama ela dessa maneira. E aqui a gente precisa chamar só o login. Beleza. Então, se tudo der certo e ele fizer o login, eu quero que navegue para minha tela principal. Vou apagar aqui. Ah, tá. A declaração de auth está em conflito com o principal. Tá, então aqui está export default auth. Aqui tem que ter outro nome, viu, pessoal? Então vamos lá no nosso serviço. Vamos colocar aqui auth service. São serviços de autenticação. Colocamos aqui. Mudamos aqui também. Services, auth services. Tá. E agora aqui vai chamar de serviço. Perfeito, pessoal. Agora já temos toda a nossa requisição pronta. Vamos startar nossa aplicação. Yarn start. E vamos aguardar a tela ser inicializada. Beleza, galera. Já está aqui a nossa aplicação rodando. Agora, o que vamos fazer é o seguinte. Vamos fazer essa requisição para testar de fato o que nos retorna. Então, vou colocar aqui um admin@admin.com. Vou colocar uma senha do 1 ao 4. Vou colocar em entrar. Beleza. Aqui ele falou que deu um erro. Type error cannot read property de undefined. Não pode ler uma propriedade de indefinido. Ah, pessoal, o erro que estava acontecendo é porque a gente configurou o nosso interceptor de forma incorreta. Vamos fazer uma refatoração aqui em 3 coisas. Primeira coisa, no nosso diretório aqui, a gente definir ele como letra maiúscula, quer dizer que ele se trata de um componente, mas aqui é só um método. Então a primeira refatoração que a gente vai fazer aqui é passar o auth para minúsculo, tá, pessoal?
E dentro do index de alt, a gente passa aqui para minúsculo também. Só um padrãozinho do React que vai referenciar melhor aqui pra gente. Ele já vai falar que isso aqui se trata, né, de um método, não de um componente. E aqui dentro a gente vai passar nossa services também. Perfeito. Primeira refatoração que a gente fez no nosso código. Segundo, vamos configurar aqui ainda melhor os nossos interceptors. Então, todo interceptor ele tem dois casos, um de sucesso e um de erro. Primeira coisa, a gente deve colocar um retorno para os dois. Em casos de sucesso, retorna para mim a configuração. E aqui a gente vai fazer uma function, escrever error. E para casos de erro, eu quero que ele me retorne uma promise.reject. Vai estourar um erro lá no nosso console com o error. Da mesma forma aqui. Então ele precisa ter um retorno no caso de sucesso. Response. E ele precisa ter uma function também. Vai estourar um caso de erro. Return promise reject error. Para essa função aqui. Perfeito. Aqui a gente pode dar console.log para quando houver erro na resposta. Error. Beleza. E a gente coloca aqui no interceptors. Beleza, a gente pode apagar isso aqui. Quando funcionar, eu quero que retorne a response normal. E quando der erro, eu quero que retorne o que tiver aqui dentro desse parâmetro. Perfeito. Assim vai ficar melhor configurado os nossos interceptors dentro das nossas configurações do Axios. Vamos ver o que está dando errado aqui. Interfaces. Tá. Então não está conseguindo achar esse arquivo interfaces dentro de canal. É só instanciar de novo, era um erro de atualização do VS Code. E agora sim, pessoal, vamos colocar um e-mail e uma senha inválida aqui. 1, 2, 3, 4. Vamos logar. E ele já acusa um erro aqui. Você está vendo que ele acusa um erro pouco intuitivo, request failed com status code 401 de formato de string. Como que vamos fazer se quisermos acessar estes erros? Então vamos lá. Aqui é o erro que ele estourou quando ele tentou fazer a requisição. Se você quiser analisar melhor o que ele enviou na requisição para gerar esse erro, você pode abrir o network aí do seu navegador e na requisição de login. E você tem várias informações, tais como qual foi o tipo do método, qual foi o URL que bateu, o status code retornado 401, que quer dizer parâmetros inválidos, e aqui o que ele enviou dentro de payload. Ele enviou um e-mail assim e um password dessa forma. E aqui o que retornou na resposta da mensagem. Então, falha na autenticação do usuário. Foi a mensagem retornada. Tá. Mas como vamos fazer para acessar isso dentro do nosso console? Vamos ver. Vamos lá na interceptor de response. Axios config. E vamos tratar melhor esse interceptor da response aqui. Como vamos fazer isso, pessoal? Vamos pegar aqui. Vamos tipar primeiramente esse erro. A gente sabe que isso aqui é um retorno de erro do Axios. Então vamos colocar aqui Axios error. Um retorno de erro padrão do Axios. E vamos importá-lo aqui como parâmetros dessa lib.
Então, dentro de Axios, eu quero que pegue Axios Error. Tá. Agora, não queremos esse erro como uma string. A gente quer validar qual que é o status code, qual foi a resposta retornada pela API e tudo isso. Então, para fazer isso, vamos fazer o seguinte. Vamos tratar esse erro. Então, vamos criar uma variável chamada handler error, para a gente tratar esse erro. E ele vai receber, de fato, um error.response. Então, antes de tudo, vamos verificar se esse error.response de fato existe. Ele retorna isso. Então, se o error tem uma response, quero que ele entre nesse bloco. Se não, se ele não entrar nesse bloco, ele retorna um erro normal. Se ele tiver uma response, eu quero que ele retorne de fato essa resposta para a gente. Aqui com handler error vai ser error.response desestruturado. Beleza. Vamos ver o que ele retorna para a gente agora. Perfeito. Olha aqui o que já está dentro de error, pessoal. Já tem uma config, já tem um data. Para a gente saber qual que foi o dado retornado pela API. Já tem um status que é o 401. Um not authorized. Perfeito. Agora o nosso erro está bem melhor. A forma que ele está sendo tratado. A gente já pode apagar esse console que está aqui. A gente já fez um interceptor na response muito bom, que a gente consegue pegar bem mais informações da nossa API, o que ela está retornando de fato. E a gente consegue fazer até tratativas aqui dentro. Então, se tiver um error.response 401, eu posso disparar um alert para o usuário. Então, se error.code.status for igual a 401, apresenta para mim um alert aí indicando falha na autenticação. Opa. Perfeito. Vou passar um N aqui. Beleza. Beleza. Agora vamos fazer novamente a nossa requisição. E aqui ele já dá um falha na autenticação. Perfeito? Agora que a gente já tem tudo configurado, vamos ver o caso de sucesso, onde ele vai me levar para a página de home. Aqui é admin. Vamos logar. Estou na página de home. Então, pessoal, vocês adquiriram muito conhecimento nesse vídeo. Eu sei que é um vídeo muito cansativo para vocês. Realmente eu não consigo resumir mais do que isso, porque eu gosto muito de falar como que funciona cada etapa. Quando acontece caso de erros, eu também gosto de vivenciar como corrigir esses erros com vocês. Por isso que eu não faço os cortes nos vídeos. Espero que vocês tenham aprendido bastante com tudo isso. Podem deixar aqui nos comentários alguma coisa que vocês acreditam que pode melhorar no código ou até mesmo nos vídeos. Eu vou ficar muito satisfeito de responder tudo e muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.